Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você aí que não é inscrito, não conhece o meu trabalho, me dê um voto de confiança, vai? Se inscreve no canal e, se gostar, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por acaso você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora vamos para o que realmente interessa, né? O que realmente importa, que são nossas histórias sobrenaturais, nossas histórias de terror. Quando a minha mãe era pequena, ela vivia em uma pequena cidade, quase perdida no meio dos campos. As casas estavam espalhadas como se fossem sementes jogadas aleatoriamente sobre a terra. E as estradas? Estas eram de terra e serpenteavam entre elas, as casas, ligando os poucos vizinhos. Era um lugar calmo, quase que parado no tempo, sabe? Onde as lendas e as histórias de aparecimentos eram tão comuns quanto colheitas e orações. Um dia, quando a minha mãe tinha apenas 5 anos de idade, ela desapareceu. A notícia correu como vento entre os poucos habitantes dali. E logo, todos estavam procurando. A minha avó estava na beira do pânico. Ela organizou os vizinhos em grupos, enviando os mesmos em direções diferentes para vasculhar os arredores. Eles gritavam pelo nome da minha mãe, mas o silêncio dos campos parecia engolir as suas vozes. A busca durou horas, que pareciam dias. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho sinistro, quando uma vizinha correu para minha avó e o medo estava desenhado em seu rosto. Ela disse que viu a minha mãe perto do riacho, um lugar que todos evitavam, especialmente ao anoitecer. Aquele ribeirão tinha uma reputação sombria. Os anciões, os mais velhos ali daquele lugar, contavam histórias de crianças que tinham se afogado lá, e muitos afirmavam que era um lugar onde os espíritos errantes viviam. Meu avô, que raramente se deixava levar por superstições, sentiu um frio no peito ao ouvir essas palavras, né? Se imagine no lugar dele, com a filha sumida e vista perto do lago. Então, sem perder tempo, ele correu para o riacho, rezando em silêncio pela segurança de sua filha. O ar ficava mais frio e denso à medida que se aproximavam da água, e o som do vento entre as árvores se misturavam com murmúrios do riacho. Quando finalmente encontrou a minha mãe, ela estava de pé ali, bem na beira do rio, com o olhar perdido, olhando a correnteza. Seus sapatos estavam encharcados e suas mãos pequenas penduradas, inerte ao lado do corpo. Ouvindo o meu avô, que a chamava desesperadamente, ela se virou lentamente, como que se acordasse de um sonho, de um transe. Ele a levou de volta para casa em silêncio, com muito medo
do que poderia ter acontecido naquele lugar maldito. Naquela noite, enquanto a aconchegavam e tentavam acalmar a sua agitação febril, a minha mãe contou-lhes uma história que fez com que o medo tomasse conta de todos ali. Ela disse que enquanto caminhava sozinha pelo campo, duas crianças pequenas, pouca coisa assim maior que ela, se aproximaram. Eles tinham os rostinhos sorridentes, mas algo nos seus olhos a inquietava. Uma espécie de brilho estranho e que ela não conseguia explicar. As crianças a convidaram para brincar, prometendo levá-la para um lugar lindo que só elas conheciam. Eles a pegaram pela mão e a conduziram por um caminho que se contorcia como uma cobra entre as árvores, cada vez mais perto do riacho. Minha mãe, confiante na companhia desses novos amiguinhos, seguiu os mesmos sem hesitar, alheia ao perigo que a esperava. No entanto, algo no ar mudou quando eles chegaram ali, perto do rio. O riacho, que em outros tempos corria com uma calma serena, naquele momento parecia mover-se com uma intenção obscura, como se suas águas lhe chamassem. As crianças, já não tão sorridentes, começaram a puxá-la para a água. Seus risos transformaram-se num eco sinistro. Minha mãe, sentindo o perigo, tentou resistir, mas as crianças a arrastavam com uma força que não era natural. Foi então que a voz do meu avô quebrou o feitiço. As crianças soltaram as mãos dela e ela pôde recuar, cambaleante, para a segurança do colo do pai. Ao contar essa história, a minha avó ficou convencida de que aquelas crianças não eram deste mundo. Diziam que o que a minha mãe tinha encontrado seriam duendes, seres maliciosos e maldosos também, que habitavam nos cantos escuros da floresta e que procurava levar os incautos para o outro lado este de onde as crianças nunca mais poderiam voltar. Minha mãe nunca mais chegou perto do riacho e com o tempo a história se tornou um aviso para todas as outras crianças da cidade. Mas embora os anos tenham se passado e a vida tenha continuado seu curso, a imagem desses pequenos seres nunca abandonou a minha mãe. Às vezes, nas noites mais escuras, ainda ela conseguia sentir suas mãos frias e ouvir as suas risadas, como um lembrete de que nem tudo o que parece inocente realmente é, e que há forças neste mundo que não compreendemos e que é melhor evitar. História de Mariana A. E foi publicado no app vizinho, o Face, no grupo Mitos e Lendas. Aterrorizados, mais uma história de duendes. Seriam duendes? Ou outras criaturas? O que vocês acham, hein? Deixem aí suas opiniões nos comentários.
E vamos para a próxima história de hoje? Há cerca de 3 anos, eu e um grupo de amigos decidimos explorar um lugar que todos falavam, um hospital abandonado de abortos. Nunca tínhamos estado lá antes, mas a curiosidade e as histórias perturbadoras sobre o local nos levaram a isso. O hospital tinha 3 andares e planejávamos chegar lá por volta das 5 da tarde. No entanto, como costuma acontecer, tudo se atrasou e chegamos por volta das 9 horas da noite. Apesar de ser verão, fomos surpreendidos por uma corrente de ar gelado. Apesar do calor exterior, a atmosfera dentro daquele hospital era fria e pesada, como se algo nos observasse ali, das sombras. As lendas diziam que naquele lugar se ouvia gritos, lamentos e coisas ainda mais assustadoras. Caminhamos com cautela com as nossas lanternas, apenas iluminando os longos e desolados corredores. À medida que subíamos as escadas enferrujadas para os andares superiores, o ar parecia ficar mais denso e o silêncio era mais esmagador. Finalmente chegamos ao 3º andar, onde se dizia que as coisas mais perturbadoras aconteciam. Quando chegamos, encontramos um corredor completamente escuro. Parecia que ali tinha uma presença estranha, mas tentamos não dar importância a isso. No meio do silêncio, ouvimos um eco de passos ao longe. Nós paramos de seco, de sopetão, pensando que talvez fosse um sem-teto, um desabrigado, se refugiando ali no prédio. Um dos meus amigos perguntou em voz alta se havia alguém ali, mas a única resposta foi o silêncio. À medida que avançávamos, o flash de um celular revelou algo perturbador. Em um dos cantos do corredor, vimos uma figura que nos observava. Era uma criatura com garras longas e afiadas, e a sua pele era escura, quase se fundindo com as sombras, e o mais perturbador eram os seus olhos que brilhavam com um brilho antinatural. Minhas pernas paralisaram. Eu não sabia se o que eu via era real ou produto da minha imaginação, mas o meu amigo que estava ao meu lado também viu. Antes que pudéssemos reagir, um barulho alto ecoou no corredor, como se algo tivesse caído ou quebrado. 2 dos nossos companheiros, aterrorizados, fugiram sem olhar para trás. Eu, ainda em estado de choque, não sabia o que fazer, mas outro amigo decidiu se aproximar. Com coragem e um toque de imprudência, corremos para o lugar onde tínhamos visto a criatura. Quando chegamos, não havia nem sinal dela. Olhamos por uma janela que dava para o quintal do hospital e vimos novamente. A figura escura corria pelo terreiro, cheio de galhos e folhas secas. Movia-se com uma velocidade desumana, quebrando galhos a seu caminho.
Ficamos em silêncio assistindo e aquilo desapareceu na escuridão até que tudo ficou calmo novamente. O que vimos não se parecia com nada conhecido. No início, associamos aquilo a contos de Nauales, mas logo percebemos que a sua forma era muito mais sinistra. Não era um animal, nem um ser humano. Era algo que realmente não pertencia a esse mundo. Saímos daquele hospital naquela noite sem falar com o outro. Assim, silêncio total, ninguém falava com ninguém. O medo estava gravado em nossos rostos e o silêncio era mais pesado que as palavras. Naquele momento eu percebi que nem todas as lendas são apenas histórias. Às vezes, o que você ouve nas histórias pode ser real. E o que vimos naquela noite foi a prova disso. E até hoje eu ainda me pergunto o que realmente era aquela criatura e se alguém mais a viu. História de Jesus C. E também publicada no grupo Mitos e Lendas. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam das histórias de hoje? É de arrepiar, não é? E o que seria essa criatura nesse hospital um pouco, peculiar, visto que lá era uma fábrica de fazer anjinhos, né? Bem, deixem aí suas opiniões nos comentários. E você aí que não é inscrito no canal, ficou até o final, gostou? Se gostou, se inscreve aí, vai, não custa nada, vem fazer parte da minha alcateia você também. E peço a todos vocês, meus aterrorizados, não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal. Isso ajuda muito a Angelzinha aqui a fazer o canal Angel Black e Contos de Terror crescer. Eu estou sempre batendo nessa tecla, pedindo a ajuda de vocês, porque está muito complicado trabalhar no YouTube. Os vídeos não estão sendo divulgados, então eu dependo de vocês para estar compartilhando, deixando um comentário e o seu like para ajudar, senão o algoritmo também da plataforma não ajuda. E quem quiser e puder dar um up a mais, pode se utilizar aí das ferramentas disponibilizadas, Superchat, Super Stickers, o Valeu e até mesmo via Pix. A chave do mesmo está na descrição do vídeo. Toda ajuda é muito bem-vinda, tá, aterrorizados? E eu agradeço de coração. E você aí, que tem um conto, uma história, um relato, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar, envie para o e-mail do canal que ficarei muito honrada em estar contando aqui. Especifique, tá? Quando você enviar a sua história, se você quer que eu conte anonimamente ou te dando os créditos, ou em formato de conto. Fica a seu critério, só não deixe de escrever quando enviar os seus trabalhos para o e-mail do canal. Você pode também ir lá nas playlists do canal, que está cheia de vídeos com histórias de arrepiar. Você pode me seguir nas outras redes sociais e também prestigiar o meu outro canal. Eu ficarei honrada, lisonjeada. E quero agradecer agora, Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a todos os aterrorizados e visitantes que sem vocês esse sonho não seria possível, hein? É para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho com muito amor e carinho. Mais uma coisa, se vocês quiserem ler mais histórias sobrenaturais desse nível, vai lá no app Vizinho, no grupo Mitos e Lendas, veja as histórias lá.
Deixa um comentário dizendo que conheceu o grupo pela Angel. Vai ser muito legal, hein? E por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Um abraço apertado e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e fui!